Olá pessoal do Conte, tudo bem com vocês? Meu nome é Aleph, eu tenho 26 anos, eu moro em Goiânia, Goiás, sou psicólogo e sou fã de Beyoncé, um detalhe muito importante que não pode ficar de fora. Primeiramente, eu quero agradecer ao Conte pelo convite. Quando eu recebi, eu fiquei muito contente e me senti desafiado mesmo a me expor, né, de certa forma, e contar a minha história, me apresentar a todos que seguem a página e que assistem os vídeos, né, que são publicados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo convite, pessoal. Bom, falando um pouquinho de mim agora, nesse momento da vida, né? Eu sou formado em psicologia, eu atuo na área da saúde mental, com psiquiatria, e também atuo no consultório com psicologia clínica, né? Eu acho que eu me encontrei na psicologia no sentido de... Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar, né? E eu acho que eu puxei isso muito da minha mãe. A minha mãe, ela parece que tá escrito assim, ó, ajuda na testa dela. Todo BO, todo problema que surge, ou qualquer necessidade que alguém tem, as pessoas têm costume sempre de procurar ela para ajudar, porque ela é muito acolhedora, né? E hoje eu vejo a psicologia muito com esse propósito de ajudar, né? Eu, pelo menos, tenho isso comigo. E tento ao máximo devolver o que eu aprendi, e principalmente em questão de acessibilidade, né, de assistenciabilidade também, né? Então, por isso eu tento sempre fazer valores sociais, principalmente para as pessoas pretas, porque eu acho que, de modo geral, pessoas pretas precisam de estar com a saúde mental em dia. Infelizmente, é algo que nós temos pouco acesso, né? Tento contribuir e colaborar dessa forma. Eu nasci em Goiânia, né? Sou natural de Goiânia, em Goiás. Sou filho de uma mulher preta, guerreira, forte, batalhadora. A minha história, eu acho que ela é muito parecida com a de milhares de brasileiros, né? Minha mãe ficou grávida muito jovem, aos 16 anos. Quando eu nasci dia 23 de outubro, faltava exatamente um mês para ela completar 17, né? Ela faz aniversário dia 23 de novembro. E aí, nesse período, assim como outras mulheres, ela foi abandonada, né, pelo meu pai biológico. E aí ela se viu ali no momento sozinha, mãe solteira, jovem, com poucas condições, né, de vida, pouca grana. A gente vivia numa casa muito simples, e era uma casa de 2 cômodos, onde morava minha tia, o esposo dela, meu tio, meus 3 primos, eu e minha mãe. Né? Então eram 7 pessoas morando em 2 cômodos. Um cômodo era feito de sala e cozinha, o outro cômodo era o quarto em comum, né? Onde todo mundo dormia. E lá fora tinha um banheiro, né? Que não ficava dentro da casa. Então realmente esse início assim, foi um início muito difícil. Quando eu tinha por volta de 3 anos, a minha mãe conheceu meu pai, né? Meu pai de coração, uma pessoa que ajudou na minha criação. E aí, pouco tempo depois, os dois se casaram, né, e vivem juntos até hoje. E desse relacionamento saiu minha irmã, né, que também é o amor da minha vida, e tem 20 anos hoje, super inteligente, super esforçada também. E é isso, essa é a minha família, né? Somos uma família comum, diferente, bonita e feliz. Cresci com muito apoio da minha mãe sempre, né? Em relação às coisas que eu queria ser, às coisas que eu queria fazer. Eu gostava muito das artes, sempre pendia mais por esse lado. Comecei ali a música, fiz quase 2 anos de coral, e aí depois eu fui pro teatro, queria ser ator, fazer peça, queria também desenvolver um pouco o meu lado mais desinibido, né? Porque na época eu era uma criança um pouco tímida. Também fui pro teatro, enfim. Recebi também apoio da minha mãe. E aí, nesse momento de teatro e de escola, né?
ali por volta dos 14 anos, foi quando, foi quando eu me descobri um homem gay, né? Eu estava no ensino fundamental, estava ali no 9º ano, e foi engraçada essa descoberta, porque foi uma descoberta em conjunto. Eu tinha 2 amigos que eu era muito próximo deles, e, nós éramos um trio, na verdade nós éramos um quarteto, né? Só que a descoberta foi entre nós 3. E aí um dia minha amiga virou pra mim e falou pra mim que ela gostava de meninas e etc. Eu acho que foi um momento muito difícil pra ela também. E aí naquele momento o meu outro amigo se sentiu confortável em falar que também achava que gostava de meninos, né? Bom, já que eu tava no barco, falei, acho que chegou o meu momento, né? E aí ali eu também, junto com eles, tive esse momento de descoberta, né? Foi um período muito difícil, eu acho, porque não foi fácil passar por esse momento, esse momento do desconhecido, né? Principalmente em relação à família, é sempre um desafio, né? E também foi um desafio lá em casa pra gente superar essa questão. Mas foi um momento também de alegria, porque foi um momento de descoberta e eu acho que foi muito bacana eu ter esse momento de descoberta em conjunto. De certa forma, eu não me senti desamparado e sozinho, né? Como eu sei que muitas pessoas LGBTs nesse momento de se encontrar se sentem. Para mim foi um momento que teve dificuldades, né? Como para qualquer outra pessoa. Porém, o fato de eu ter apoio de amigos, né? E me sentir encorajado para que eu me descobrisse, foi um processo muito bacana para mim. Bom, gente, nesse período também, foi um momento em que eu, com 16 anos, já nessa transição, eu resolvi, um dia acordei e falei, você quer saber? Eu vou procurar minha família biológica. E fui procurar meu pai no Facebook. E aí eu encontrei, mostrei pra minha mãe a foto, ela disse, é esse. Eu falei, bom, vou contatar, vou adicionar, né, aquelas. E aí minha mãe ficou com muito receio na época, eu lembro, porque ela nunca me proibiu, na verdade, de procurar, ela sempre respeitou meu tempo, né? Se eu quisesse um dia, ela me ajudaria. E aí esse dia chegou, entrei em contato, a minha família toda é do interior da Bahia, e aí naquele momento eu descobri que eu tinha 2 primos que moravam aqui em Goiânia, né? E aí já no dia seguinte foi tudo muito rápido, já no dia seguinte eu já encontrei com esses primos, a gente já saiu, e a gente já se conheceu, e isso foi em abril. E aí em julho, nas férias da escola, eu peguei minha mala, partiu Bahia, fui conhecer todo mundo. Com a cara e com a coragem, assim mesmo, sem conhecer fisicamente as pessoas, sem saber se eu seria de fato bem aceito. E foi incrível, foi incrível. Conheci meus irmãos, tenho 2 irmãos por parte de pai, conheci todos os meus primos, conheci minhas tias, né? Conheci meus avós, e hoje eu falo que a gente realmente, apesar da distância, né, de estarem na Bahia, alguns em Brasília e eu aqui em Goiânia, eu tenho o conhecimento, né, da minha família paterna. E nisso tudo eu acho que o mais importante para mim que eu levo nisso foi ter conhecido minha avó, né? Porque eu acho que é um rolê bem de sangue assim mesmo, sabe? Apesar de eu não ter tido uma vivência, um contato maior com a minha família paterna, desde o momento em que eu conheci minha avó, por exemplo, parece que foi um rolê assim de amor, sabe? Até me emociona um pouco de falar, porque realmente eu me senti amado pela minha avó desde o primeiro dia que eu vi ela, e eu amei muito minha avó, né? E aí, nessa época, a gente chegou a conviver 2 anos juntos, até que ela faleceu. E eu sou muito grato a esse momento, né? Porque eu pude conhecer ela, pude conhecer um pouquinho da mulher incrível que ela foi, pude receber um pouquinho do amor e do carinho que ela teve por mim, né? E eu penso que se tivesse demorado um pouquinho mais, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. Bom, passado tudo isso, ensino médio, 16 anos, conhecer a família, ter se descoberto, foi o momento realmente de começar a faculdade, né? E ali naqueles tempos eu já tava numa outra vibe, assim, tava querendo me encontrar num processo mais de identidade, né? Eu sou uma pessoa preta, eu sempre me vi como uma pessoa preta, né? Até mesmo por conta do tom da minha pele.
A minha família sempre foi uma família preta, porém nunca foi discutida essa questão de consciência racial e etc, né? Ou pelo menos não de uma forma mais acadêmica, né? Talvez foi discutido, mas num rolê muito natural, assim mesmo, de vivência. E naquele momento da faculdade eu comecei a ter acesso realmente a textos, a pessoas, a experiências, né? Comecei a assistir vídeos, comecei a me encontrar ali na comunidade negra mesmo, assim, né? A qual eu comecei a me adentrar e fazer parte. E esse processo de identidade, ele veio muito forte com essa questão de me sentir eu mesmo e ter força e resistência para, enfim, não tolerar preconceitos e racismos, veio muito a partir do meu cabelo, né? Foi uma época em que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, né? Eu sempre usei meu cabelo bem baixinho, acho que era até uma forma de me camuflar, assim. E aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer e meu cabelo ficou blackzão, assim. E aquilo ali realmente era a minha força. Eu me sentia muito forte com o meu cabelo, né? Quando eu armava meu cabelo, e quando, enfim, eu usava turbante, quando eu usava faixa. Até esse momento, eu tive muito acesso ao racismo, né? Na época do teatro mesmo, quando eu era bem novinho, foi a primeira experiência que eu tive com racismo, foi na fila de um bebedouro, onde eu estava para tomar água, tinha uma menina branca da minha turma, loira, estava atrás de mim, e aí ela me cutucou nas costas e falou: Alec, vai pro final da fila, porque os pretos são os últimos. E ali foi o primeiro contato, assim, eu fiquei bem baqueado, sem reação, sem saber o que fazer. A minha reação foi chorar, na verdade, né? E aí, nessa época em que eu comecei a me ver e ter essa identidade enquanto pessoa preta, foi o momento que eu comecei a me fortalecer também. E entender que, não, eu não preciso ouvir isso e eu posso também, né, em algumas situações, eu posso também reagir a esses comentários racistas, né? E hoje, no meu ciclo de amizade, a grande maioria, na verdade, dos meus amigos são pessoas pretas, né? E se eu pudesse deixar uma mensagem hoje para você que está me assistindo e que ainda se vê nesse momento de descoberta, de se conhecer, de se reconhecer, é que a gente precisa aquilombar nossas relações, é que a gente precisa afrocentar nossas relações, né? Porque a partir do momento em que eu comecei a criar vínculos, que eu comecei a de fato criar uma família, né? Adentrar essa comunidade, foi o momento onde eu me senti mais aceito e eu me senti mais fortalecido. Foi o caminho mais saudável para mim e, de certa forma, eu acredito que seja o caminho mais saudável para todo mundo. Bom, gente, de modo geral, eu acho que esse é um pouquinho da minha história, né, que eu posso contar a vocês. Eu acho que a minha história ela é muito parecida com a de muitos brasileiros, porém eu acho que isso também traz um aconchego, né? O fato de ser parecido te coloca também num lugar de conforto, né? De que, poxa, tem pessoas realmente parecidas comigo e às vezes eu também posso me sentir, a pessoa que está assistindo pode pensar ou pode querer talvez estar no lugar que eu estou hoje. Eu vejo isso muito como um lugar de referência. Na minha família, sou a primeira pessoa formada, né? Não que a academia ela valide quem você é, né? Mas ainda socialmente isso tem um peso e um significado, né? Então, pessoal, resumo da obra. Sou muito grato pela oportunidade de me apresentar. Muito grato também a você que tirou um tempinho para me assistir e como psicólogo e pessoa preta, né, gravando esse vídeo para que pessoas pretas assistam, eu tenho o dever, eu acho, moral de falar para vocês que é muito importante que cuidemos da nossa saúde mental, tá? Eu sei que é difícil o acesso, muitas vezes, à psicoterapia, né, a uma vida mais tranquila, principalmente nesse momento complicado que a gente vive, né? Onde pessoas horríveis, racistas, preconceituosas de todas as formas estão no poder, mas quando a gente se encontra, quando a gente afrocenta as relações, quando a gente se vê enquanto família, enquanto comunidade, enquanto apoio um pro outro, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, né? Então, cuidem da saúde mental de vocês, tá bom?
Estou à disposição caso alguém necessite. Como eu disse no começo, eu trabalho com a psicologia clínica. O meu Instagram profissional é @psicologia-no-bolso. Lá eu posto vídeos, posto fotos e tem meus contatos também para quem interessar e quiser falar comigo, né? O meu Instagram pessoal é @alefgraia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, gente. Se cuidem, obrigado por ter tirado um tempinho para me conhecer também. E é isso, qualquer coisa estamos aqui. Muito obrigado, valeu e tchau. É que a gente precisa aquilombar nossas relações, a gente precisa aproximar nossas relações. Ali por volta dos 14 anos, foi quando eu me descobri um homem gay.